Conforme nós anunciamos, nós estamos recebendo aqui no programa Alô Cidade, nesta manhã de terça-feira, dia 20, o arquiteto, urbanista, escritor, João Pedro. Ele também que foi candidato a prefeito de Palmas de Monte Alto nas últimas eleições. João Pedro é do PSB, que carrega o número 40. Assim, a exemplo do Dr. Pedro e Sebastião Laranjeiras, também é PSB. E eu falava aqui a semana passada, quando anunciei João Pedro, que João é uma surpresa boa da política de Palmas de Monte Alto. Eu acredito muito na força da juventude. Eu gosto muito de coisas novas. Não que a gente tem que esquecer as pessoas mais antigas, o passado, porque o passado faz parte da nossa história e a gente tem que ser muito grato a quem trabalhou pelo município, a quem deu a sua contribuição. E todos que passaram por Palmas de Monte Alto deram a sua contribuição. Doutor Edmur, Fernando Laranjeira, Manuel Rubens está dando agora pela 4ª vez a sua contribuição para o município desenvolver, tá? E seu Tínio, que é uma pessoa que eu gosto muito, seu Tínio. E João esteve disputando o pleito no ano passado, 2020, e teve um desempenho extraordinário. Porque alguns não imaginavam que ele não chegasse aonde chegou e com a votação que ele teve. Porque dizia assim, ele nunca foi nada, um menino que é novo ainda, não tem experiência, tá sem dinheiro. Isso. Tá? Ou talvez algum até mais dizia, não tem projeto. O projeto todos têm quando vai disputar uma eleição. E João teve quase 3.000 votos. Só ele, Deus e o grupo e os amigos que acompanharam, né? E foi surpresa para muita gente. Muita gente falou, puxa, teve voto demais. Até que em Guanambi comenta-se isso. E João, por isso que eu digo que é uma surpresa boa na política de Palmas de Monte Alto. Porque os grupos que já tiveram lá e que contribuíram, a gente agradece imensamente, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem a expectativa de que Palmas de Monte Alto ressurjam nomes como João e que possa contribuir para que a cidade se desenvolva, porque são quase 200 anos Palmas de Monte Alto, né? E ela tem que se desenvolver a passos largos. João, bom dia, seja bem-vindo ao programa Alô Cidade. Bom dia, Clóvis, bom dia aos ouvintes aqui da 106 FM. Eu tava brincando aqui nos bastidores, perguntando quantos anos de rádio Clóvis tinha, porque das 4 grandes rádios aqui de Guanambi, eu ainda não tinha vindo aqui na 106. Uhum. É um prazer vir pela primeira vez na 106 no seu programa, que o Alô Cidade, eu cresci ouvindo o Alô Cidade. Eu fiquei com medo de falar isso nos bastidores, assim, eu falei, vai falar que eu tô chamando ele de velho, mas o senhor me comentou aqui que tem 40 anos já de rádio. Então, assim, é uma felicidade imensa estar aqui com um locutor tão experiente, né? Um radialista tão experiente no seu programa aqui na 106. João, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho de arquitetura, porque é bom a gente começar. Você é arquiteto de profissão, né? E também urbanista, que é uma área muito importante pra gente, porque se você projeta uma casa, uma praça, você é capaz de projetar uma cidade inteira, né? Isso. Então, você atua mais em Palmas de Monte Alto nessa área, né? Ou na região toda? Na região mais, Clóvis. Quando eu me formei, eu contrariei meio que a lógica, né? Porque eu me formei em Salvador, né? Na cidade lá de Freitas, região metropolitana de Salvador. Uhum. Minha família paterna é de Salvador, então, assim, eu tinha... meu pai trabalha na construção civil, né? Em empresas de construção civil há muito tempo já. Então, assim, eu tinha um mercado pronto para mim na cidade de Salvador. Eu poderia muito bem terminar minha formação e continuar vivendo em Salvador, contra minha família, contra a área que eu já tinha disponível para entrar no mercado. E contrariando essa lógica, pela paixão de Monte Alto, a gente volta para Monte Alto e tentar ser arquiteto na cidade que a gente sabe que não tem muitos recursos, né? Muitas das pessoas às vezes ficam com medo de contratar um arquiteto porque talvez achem assim, sai muito caro. Mas hoje eu atuo aqui na região toda. Já tenho projetos aqui em Guanambi, projetos em Monte Alto, projetos na cidade de Malhada. Inclusive hoje eu estou trabalhando como o arquiteto e urbanista da Prefeitura de Malhada. Estou atendendo as demandas do município de Malhada, justamente, e há uma oportunidade de colocar em prática não só projetos de casas, mas também de praças, de urbanização, como agora projetei recentemente a ampliação de um UBS
na comunidade de Canabrava para se tornar um pronto atendimento. Então é uma oportunidade de colocar em prática grandes projetos urbanos. Então, assim, atua aqui na região toda, Clóvis. Tá. Me parece também que você desenvolveu um projeto para a Igreja Católica, lá um santuário, um novo santuário, foi isso? Isso. Eu ouvi alguma coisa na imprensa um tempo desse aí. Isso, em 2015 foi me feito o convite, eu ainda estava durante o período de formação, foi me feito o convite de pensar o projeto arquitetônico do futuro santuário em Palmas de Monte Alto. Tem-se a proposta de elevar a matriz de Palmas de Monte Alto a santuário, o primeiro santuário da Diocese de Caetité. Inclusive as pessoas de Guanambi, a gente está na rádio paroquial aqui, então quem não conhece a Igreja de Monte Alto, a Igreja Matriz de Monte Alto, tem a oportunidade de conhecer, vale muito a pena. Tem a maior imagem barroca do Brasil, de 1743 a imagem. Então vale muito a pena ir rezar, fazer seus pedidos em Palmas de Monte Alto. E aí foi me feito esse convite, Clóvis, de pensar o santuário. Porque no santuário tem toda uma infraestrutura gigantesca. Quem já foi em santuários como a Bom Jesus da Lapa, Aparecida e outros, Nossa Senhora da Piedade, sabe que não é só a igreja. Tem sala de votos, tem a capela de confissão, tem toda uma infraestrutura a maior. E me convidaram, eu desenvolvi esse projeto, foram 3 anos e meio pensando nesse projeto. São mais de 1 hectare de projeto, né? São 14 mil metros quadrados de área. E a gente pensou esse projeto que, como eu falo pro pessoal, tem que ter paciência. O projeto é para 30 anos de construção. Nenhum santuário é feito do dia para a noite. A gente tem que ter essa paciência de construir paulatinamente cada um dos anexos e, se Deus quiser, elevar a matriz a santuário. Muito bem, e que Nossa Senhora, Mãe de Deus dos Homens, nos abençoe para que isso aconteça, né? Ô João, você me perguntou quantos anos de rádio, agora eu vou perguntar a sua idade. Você não deve ter 40 anos ainda. Eu comecei no rádio, você não tinha nascido ainda. Você deve ter o quê? 28, 30 mais ou menos? Hoje eu tô com 26, faço 27 agora em setembro. Faço 27 agora em setembro. Novão, hein, Arne? Novão, hein? Bom, João, eu gostaria que você avaliasse pra gente o resultado das eleições de 2020, né? Quando você teve essa votação que foi, ao meu ver, assim, expressiva, né? E contrariando até os prognósticos de muita gente lá e os especialistas, os especialistas da política de Palmas de Monte Alto, foi uma surpresa. E, de certa forma, você assustou muita gente, viu? É bom que se diga isso. Gostaria que você avaliasse direitinho. Como é que foi a sua campanha? Eu lembro até que eu achei até engraçado que você também fez uma brincadeira, eu achei curioso, que você ganhou como uma ajuda da sua campanha, um bode. Foi. Achei divertidíssimo. Você falou, não sei o que eu vou fazer com bode, mas eu ganhei, eu agradeço a pessoa que me deu. É porque a nossa campanha, Clóvis, foi uma campanha muito simples. E muitas das vezes as pessoas acham assim que muito do fato de não esperarem que a gente tivesse um resultado era falta de dinheiro. Sei. Realmente a gente é uma turma de jovens, né? Todos, apesar de muitos já formados, né? A gente tem agrônomo na equipe, a gente tem psicólogo, a gente tem advogado, a gente tem toda uma geração nova em Palmas de Monte Alto, que está se formando agora. Também pessoa mais velha, assim, que abraçou a campanha, mas é um pessoal que não tinha condição de gastar muito dinheiro na campanha. Eu sei. Então, assim, qualquer ajuda foi muito bem-vinda durante a campanha. E aí eu ganhei de presente aquele bode, que foi muito bom. Porque assim, mostrou como as pessoas começaram a abraçar a nossa campanha, né? Uhum. Um ajudava numa garrafa de café pro comitê, um ajudava pra gasolina, outro ajudava, assim, foi muito bom. Disponibilizaram um carro pra gente. Então, assim, foram abraçando a campanha nossa. E graças a Deus, resultou no que resultou. Olha, durante a campanha, Clóvis, você sabe que a gente acaba escutando aquelas piadinhas assim na rua, né? Algumas pessoas fazem aquela, é da política, é do jogo. E aí algumas pessoas falam assim, não vai ter nem 500 votos. Não vai ter nem 300 votos. Não. E aí começaram assim, no início, e essa caminhada nossa mostrou isso. Quando eu lancei o livro em 2017, a gente fizeram a primeira vez que fizeram as perguntas em público, perguntar se eu ia envolver na política. Aí eu falei que aquele momento que a gente estava fazendo ali era política. Aí a pessoa perguntou, não, política partidária. Aí eu respondi que sim, que pretendia entrar na próxima campanha. Aí ficou aquele comentário, não tem coragem. Aí, quando foi se firmando o partido, mas não tem dinheiro.
E a gente foi surpreendendo justamente isso, porque a população de Palmas de Monte Alto abraçou. E a gente não entrou assim de corpo aberto, não, Cláudio. Eu devo contar aqui o bastidor, porque a gente analisou as últimas campanhas todas. Eu e a equipe toda, né? Porque são muitos jovens hoje que abraçam a gente do movimento Pensar Diferente. A gente sentou, olhou o resultado das últimas eleições e percebeu que havia um espaço, havia um nicho da população que ainda não tinha sido abraçada. Quando a gente entrou, a gente sabia o que a gente estava fazendo. E graças a Deus, a gente chegou no resultado 20,18% da população, que é a maior votação de uma via alternativa em toda a região. A gente teve aqui pessoas que já estavam envolvidas em política, a gente teve candidatos a vice-prefeito que foram candidatos a prefeitos, teve terceiras vias de vereadores que foram, e nenhum deles alcançou tanta gente numa campanha como a gente conseguiu em Palmas de Monte Alto. Isso é o desejo, talvez, do povo de querer apostar em algo novo, né? Isso, a gente teve esse sentimento, e muitas das vezes, assim, a gente sentia, hoje eu ainda passo nas ruas, Cláudio, e muita gente ainda me para, assim, por eu não ser uma figura, as pessoas me conhecem, assim, de nome, de voz na rádio, mas quando pessoalmente é muito engraçada a reação das pessoas. É você? Esses dias eu tava aqui em Guanambi, e aí eu entrei numa gráfica aqui, tava conversando com o dono da gráfica, né? Vendo como é que fazia para fazer uns projetos ali, tal. E aí num determinado tempo ele falou assim, não, é porque eu moro em Monte Alto, né? Aí ele perguntou o nome assim, eu falei, não, João Pedro. Ele falou, você é o Pedro que disputou a eleição, ué? Eu falei, não sei ouvir falar, mas nós tava falando isso ainda agora aqui. Aí assim, aqui em Guanambi, então isso é uma coisa muito engraçada que acontece. Então, graças a Deus, a população de Palmas de Monte Alto tem caminhado em direção à mudança, e eu acredito, Clóvis, que chegará mais cedo do que nunca. Então você entende que a partir dessa primeira eleição que você participou, já tem um sinal muito claro do que o projeto que você, com o seu grupo, imagina, pode acontecer em breve. Com certeza, porque a gente vê um desgaste nos últimos anos das as figuras mais, digamos assim, centrais da política de Palmas de Monte Alto, que é o ex-prefeito Fernando e o atual prefeito Mona Rubens. Acredito que estou sendo bem sincero aqui, às vezes o pessoal fala comigo assim, você às vezes fala demais e tem coisa que na política não pode falar. Eu falo o que eu sinto, vou falando. E assim, eu acredito que com a saída do prefeito Mona Rubens, já que ele não pode disputar mais por conta da lei, né, que não permite mais uma candidatura dele na próxima eleição, e com o desgaste nos últimos anos de várias tentativas do ex-prefeito Fernando, há um desgaste natural, e como eu fui o grande nome novo da política de Palmas de Monte Alto, acredito que na próxima eleição a gente tenha mais chances, e sim, de alcançar, porque a gente, se for analisar, eu não acredito mais que na próxima eleição em Palmas de Monte Alto tem algum nome novo. Eu acredito o seguinte, Clóvis, que todo mundo que participar da eleição de Palmas de Monte Alto, né, em 2024 já esteve na urna, já teve voto ou participa diretamente da política. Não acredito que surja outro grupo hoje em Palmas de Monte Alto com essa mesma vontade. Bom, em 2020, você, nessas eleições de 2020, foi cogitado por algum dos dois grupos liderados por Manuel Rubens e Fernando Laranjeira para fazer parte da chapa, alguma coisa desse sentido, ou vir compor com o grupo para ser um candidato a vereador, ou não teve isso? Olha, candidato a vereador, houve, na verdade, por parte de várias pessoas que já estavam na política, sempre me comentavam, mas você tem que ser primeiro candidato a vereador. Aí eu brincava, né? Eu falei, nem Rubens nem Fernando nunca foram candidatos a vereador, porque eu tenho que ser candidato a vereador. Aí fala assim, não, mas você tem que começar na Câmara. Começar de baixo, fala assim. É isso. Aí eu perguntava assim, sim, então me diga um candidato a vereador hoje de Monte Alto que você votaria para prefeito. Aí eu vi um silêncio assim, porque são funções diferentes. As pessoas têm que entender, a função do prefeito é diferente da função de vereador. Eu acho que eu não me encaixaria nunca com um perfil, eu não seria um bom vereador. Sei. Né? Mas eu conheço pessoas que dariam... Você tem um perfil mais executor, de executar, de colocar em prática os projetos. Então, assim, eu não seria um bom vereador, mas vejo pessoas que são excelentes, que poderiam estar na Câmara dando uma grande contribuição.
Foi chamado para participar de alguma chapa majoritária, não? Não, aí teve convites assim, durante as conversas, as convenções, a gente teve conversas de participar, tanto o atual prefeito falou que ele já estava com a chapa fechada, mas que eu poderia compor de certa forma. Dar um passo atrás é uma coisa que ele me falou algumas vezes. Ele falou assim, João, dá um passo para trás, para depois dar 2 para frente. Vamos aguardar, talvez não seja o seu momento de entrar agora. Aí você pode ir para uma secretaria, o seu grupo pode esperar muito tempo. Eu falei, não, olha, eu tenho palavra. Uma coisa assim que a gente tem que ter na política, Clóvis, é palavra. Se eu falei com a população de Palmas de Monte Alto que eu ia marchar em 2020 sozinho com o apoio só da população, sem Fernando, sem Rubens, e cumprir isso até o final. Então, eu vi algumas falas suas e realmente disse que você não se aliava a nenhum dos dois. Isso, na eleição de 2020 eu deixei muito bem claro isso, porque a população de Palmas de Monte Alto precisava sentir firmeza de um projeto novo. O que acontecia em Monte Alto, Clóvis? Infelizmente, acontecia, vai ter um candidato fulano de tal vai ser candidato. Quando chegava na hora H, fulano de tal juntava com um ou juntava com outro. Isso é muito comum na política, até alguns fazem isso para obter algum tipo de benefício, você sabe, de vantagem. Eu poderia ter. E você não quis isso. Não. Porque se você quisesse, poderia ter acontecido. A gente sabe que poderia, né? Sim. Agora, isso foi em 2020. Tem a possibilidade de João Pedro, em 2024, compor com alguém? Uma vez que o nosso projeto foi firmado e a população de Palmas de Monte Alto sabe que nós temos palavra, nós temos convicção de uma ideia, de um projeto, você pode procurar hoje o que a gente pensa do movimento Pensar Diferente está descrito em um manifesto. O que a gente pensa para Palmas de Monte Alto foi registrado no nosso plano de governo em 2020, que claro vai ser adaptado para 2024 dentro das novas realidades que o tempo impõe. Mas assim, a gente está aberto agora ao diálogo a todos de Palmas de Monte Alto. Eu acredito, Clóvis, que o momento em 2024 é de união. É um momento da gente procurar fazer alianças, não alianças como a gente vê muito na política da nossa região. Que é assim, Clóvis, você agora vai ser de meu lado e eu vou te dar uma secretaria. Agora vai ser de meu lado e eu vou dar para ele a chefia ali naquele órgão. Não dessa forma. Eu acredito que a política a gente pode fazer assim, sentar. O que o senhor pensa na área de educação? É isso, concordo com isso, não concordo com isso, e a gente constrói um plano em conjunto. Na área de saúde, penso isso, e a gente vai construindo. Assim, eu acredito na aliança. E aí sim, a população de Palmas de Monte Alto pode ter uma certeza. Eu vou continuar no 40. Então, assim, eu sou do PSB, estou filiado no PSB. Então, assim, se alguém quiser fazer uma aliança com a gente, pode ter certeza, vai ser a partir do nosso partido. Apesar da gente poder coligar com outros partidos, mas a chapa majoritária do nosso partido continua sendo do 40. Muito bem, João, vou fazer um intervalo aqui comercial rapidinho, eu quero voltar para a gente falar agora sobre a atuação desses dois homens que sempre comandaram Palmas de Monte Alto, Manuel Rubens e Fernando Laranjeira, tá? Muito bem, são 8h09, voltando aqui com o João Pedro, o papo aqui na linha interna também tá bom, tava transmitindo aí, sem áudio, né? Que se botaram um áudio aí. E o bom de máscara, a gente pode conversar que o pessoal não sabe nem o que a gente tá conversando. Eu esqueci da leitura labial, então ninguém deu pra ver, não, né? Mas brincadeira, a gente tava falando sobre projetos de Palmas de Monte Alto, que é isso que interessa, sabe? Eu sempre fui mais adepto ao projeto do que a parte política. Porque a política tem a politicagem, sim. Tem a coisa suja, tem o toma lá da cá. Eu gosto de projeto. Como eu sempre digo, Palmas de Monte Alto vai fazer 200 anos logo. E a gente precisa fazer ela avançar mais do que... anos. Vai fazer avançar mais do que alguns municípios que têm uma idade, um tempo menor de existência de emancipação política. Então eu acredito muito em projeto. É isso que eu estava conversando com o João aqui. Mas, João, por falar em projetos, eu gostaria que você analisasse o perfil administrativo, não político agora, mas administrativo, dos dois nomes que disputam a política há décadas em Palmas de Monte Alto, que é o ex-prefeito Fernando Laranjeira, com o qual eu tenho o maior respeito. Eu nunca abri o microfone aqui para dar notícia sobre o Fernando, mas fazer menosprezar o homem ou fazer crítica infundada, jamais, tá? E Manuel Rubens, que é uma pessoa também que eu tenho o maior apreço, tenho o maior carinho por ele, né?
até por conta da relação de amizade que ficou nisso aí tudo. Eu gostaria que você analisasse o perfil administrativo. E no final você fala o que você vê. Eu vou naturalmente lembrando a você, mas você falasse um pouquinho sobre a última gestão de Rubens e esse início de gestão agora. Pronto, eu sempre, em todas as minhas falas, Clóvis, ao longo dessa caminhada, desde 2017, eu sempre coloquei muito bem claro, eu não sou daquele tipo de político que, tipo assim, esquece tudo de bom que o outro fez e só enaltece os desafetos, os desagrados da pessoa. Uhum. Se a gente for analisar em dados, a população urbana de Palmas de Monte Alto teve dois períodos de grande alavancagem. Eu sempre gosto de trazer dados porque a gente fica mais embasado na conversa. Uhum. Que foi o período da primeira administração de Fernando. Foi um momento que a população urbana de Palmas de Monte Alto cresceu muito. E teve a primeira gestão de Mano Rubens, que também foi um momento que a população urbana cresceu muito em Palmas de Monte Alto. Isso mostra o quê? Se há um deslocamento do campo para a cidade, é porque há melhorias na cidade. Uhum. Né? E a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Fernando, lá na sua primeira gestão, fez muitas obras em Palmas de Monte Alto e obras importantes em Palmas de Monte Alto. Eu como urbanista, por exemplo, eu considero que a tomada de decisão de locar o hospital de Palmas de Monte Alto mais distante da sede naquela época foi fundamental para puxar o desenvolvimento da cidade e criar um vetor de desenvolvimento para aquela região. Assim como também foi muito importante a decisão de Rubens naquela gestão de levar o conjunto habitacional do Nova Palmas para aquela região, que criou outro vetor de desenvolvimento. Aqui analisando como urbanista a malha da estrutura do município de Palmas de Monte Alto. Então, assim, eu vejo que o primeiro mandato de ambos foi muito bom. Eu lembro a você que Fernando já vinha na política, né? Já vinha do pai, né? Já estava ali, deu meio que uma continuidade, mas com um sangue novo, que ele era muito jovem ainda na época. Acho que tem, se eu não me engano, 27 anos, quando o Fernando assumiu a prefeitura de Palmas de Monte Alto pela primeira vez. 27 ou 29, perdão se eu tiver errado aqui. Mas assim, e Rubens, quando assumiu a primeira gestão também, Clóvis, nunca tinha sido prefeito, nunca tinha sido vereador, nunca tinha sido nada na política, mas entrou com gás, entrou com vontade. E eu falo assim que Rubens naquele mandato foi um grande administrador, né? Reorganizou todas assim, não teve uma obra assim de destaque, assim, construiu, mas organizou, que é o fundamental. As coisas só podem andar depois de estarem organizadas, não pode começar a toque de caixa. Não, na bagunça. Precisa ter essa organização. E o Rubens foi excelente neste momento lá em Palmas de Monte Alto. Agora, trazendo para o cotidiano, que aqui os jovens que muitas das vezes me acompanham vão falar assim, João Pedro tá falando das coisas que eu nem lembro, né? Tem uma geração de 97 para cá que não lembra nem da primeira gestão de Mano Rubens, né? Não tem essa memória. São eleitores jovens que não têm essa memória. Mas analisando agora os últimos anos da política de Monte Alto para mais recente, da administração de Fernando, da última administração de Fernando, a terceira gestão dele, a terceira gestão de Mano Rubens e a atual de Rubens. Olha, a terceira gestão de Fernando, o pessoal ainda tinha aquela memória daquele Fernando lá atrás. Eu acho que isso impulsionou ele. Muitos anos fora da política, o pessoal fala, não, Fernando foi muito bom, Fernando foi muito bom, Fernando foi muito bom, e deu aquela oportunidade a ele voltar. Infelizmente, né, ele não conseguiu se destacar naquele mandato, né? Houve uma decepção muito grande até os apoiadores dele, porque a gestão hoje ela é mais dinâmica, né? Fernando deu grande contribuição, isso eu quero deixar claro. A contribuição dele foi muito boa lá no passado, mas o Monte Alto precisa avançar. E assim aconteceu com o Rubens. Como a gestão de Fernando foi muito ruim, aqui analisando a história, foi muito ruim, o pessoal lembrou da gestão de Rubens. Rubens foi muito bom, foi muito organizado, vamos trazer Rubens de volta. Infelizmente, a terceira gestão de Rubens foi tão ruim quanto a de Fernando, a terceira de Fernando. Eu acho que assim, eu vou até fazer uma brincadeira com o pessoal assim. A primeira gestão de ambos foi muito boa, a segunda gestão deles já não foram lá essas coisas, tanto que ambos tentaram fazer sucessor e não conseguiram. A terceira gestão de ambos
foi muito ruim. Então, assim, parece assim que, se eu falar de um, eu tô falando da gestão dos dois. Mas agora, nessa última gestão... Mas a terceira gestão de Rubens, que foi essa que encerrou agora em 2020, ao seu ver, não foi boa? Olha, ele deixou muito a desejar. É porque ele fez muitas obras, a gente sabe. Mas foi assim já no último ano, né? Se ele viesse com todas aquelas obras, foram 26 obras, eu não sou injusto não, foram 26 obras em 2020. 26, entre quadras, pavimentação, né? Nesse ponto eu não sou injusto de jeito nenhum. E obras importantes que foram feitas no município de Palmas de Alto. Aliás, tem obras ainda que ainda não foram nem concluídas, que foram iniciadas lá em 2020, ainda não foram concluídas. Foram muito importantes, né? A adaptação das escolas, para a colocação, inserção do ensino integral, foi muito importante. Eu acredito que agora, né, pegando esse gás dessas obras de 2020, né, deixando aqueles 3 primeiros anos da terceira gestão, iniciando agora de 2020 para frente, eu acredito que o prefeito Manuel Rubens, até pelo perfil dele, vai fazer uma boa gestão. E eu espero, Clóvis, de verdade, eu moro em Palmas de Monte Alto. Eu pago ISS em Palmas de Monte Alto. Eu poderia muito bem ter, como eu falei aqui no início, tá morando em Salvador. Ou Guanabi, como muita gente faz. É um polo aqui da região, mas assim, minha paixão por Monte Alto não me deixa. Meus amigos até me criticam, falam assim, moço, mas você também é uma paixão besta por Monte Alto. Fica resenhando na minha cara, mas eu realmente gosto, sou apaixonado pelo município e quero ver as coisas bem. Tanto que todo mundo sabe, nós fomos adversários na eleição de 2020, mas eu já deixei isso muito bem claro. O que for pro bem de Palmas de Monte Alto, o prefeito Manuel Rubens pode contar comigo. Assim, se fosse Fernando hoje na dimensão. Se fosse Fernando prefeito hoje, o que for pro bem de Palmas de Monte Alto, eu estou aqui. Eu, como arquiteto, como urbanista, como agora político, que também posso ir a Salvador a ajudar a administração, estou aqui à disposição. A gente precisa disso. Eu não acredito nessa tipo de política assim, quanto pior, melhor. Deixa ele fazer uma má gestão aí, que na próxima eu tô aí. Não. Eu tenho algumas pessoas falaram que eu queria ser o prefeito mais jovem de Monte Alto. Não tenho essa pretensão. Eu quero ser o melhor prefeito de Palmas de Monte Alto. Então espero que o Rubens faça muito um bom trabalho, para até que seja difícil. Para quando assumir, seja difícil alcançar esse feito. Então eu acredito, espero muito que ele cumpra com todas as obras, cumpra com o objetivo. E assim, como é o último mandato, se supõe, né, que é o último mandato dele, a quarta, só ele e o pai de Fernando, o seu Milton, alcançaram 4 mandatos na história de Monte Alto. Espero que faça um excelente, feche com chave de ouro, sabe assim, fazer aquela administração que ele tem o orgulho de falar para os netos, falar para os filhos, seu avô fez isso e deixou aqui Monte Alto boa. Então eu espero muito, Clóvis, de coração, espero que Rubens, que Deus abençoe ele, que ele tenha uma saúde com garra, com força de fazer um bom mandato agora até 2024. Muito bem. Tem uma questão que eu queria tocar contigo aqui, João, que é uma obra, um benefício que está sendo conquistado para o espraiado, que é o sinal de telefonia celular, que é uma coisa antiga que se cobrou. E me parece que esse pedido já havia sido feito pela vereadora Selma de Leotério, a deputada Ivana Bastos, e agora, inclusive eu vi um documento ontem, que a Secretaria do Estado autorizando a execução. Mas aí você publicou uma nota dizendo que já havia sido esse pedido feito por vocês também. E que foi reforçado. E o pessoal está dizendo lá que você está pegando uma carona. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, se vocês forem olharem a matéria, a gente esteve em Salvador, na CEINFRA, né? Pode ser que tenha havido, antes da minha ida em Salvador, algum ofício da vereadora Selma. Não é do meu conhecimento, mas se ela tiver, se ela me mostrar esse ofício antes, eu peço desculpa, eu vou na rádio, eu vou nas minhas redes sociais e falo, não, a vereadora já havia pedido mesmo. Agora o que acontece é que no dia 15 do mês de junho, né, mês passado, eu fui à CEINFRA pessoalmente conversar com o superintendente de telecomunicações da Bahia. Eu estive pessoalmente na sede da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia para solicitar, através do nosso deputado Ângelo Almeida, né, que possibilitou essa conversa, e da deputada federal Lídice,
Através deles eu tive essa oportunidade de ir na CEINFRA pessoalmente e apresentar os dados para pleitear a torre de telefonia móvel para a comunidade do distrito de Espraiada e aquela região de Palmas de Monte Alto. Tanto que eu quero fazer até uma adenda aqui explicar ao pessoal, que é um programa novo esse Fala Bahia, né? É um programa que está levando a rede de telefonia móvel e internet para o interior do estado da Bahia todo. E agora, no dia 15 de julho, o prefeito Manuel Rubens e a deputada Ivana Basso estiveram na CEINFRA com esse pedido na CEINFRA. Então, assim, a diferença é de um mês certinho, de 15 a 15 do outro mês. Mas eu falei, assim, que eu fico feliz de reforçar. Não estou aqui querendo pegar carona em nada, não. A gente tem que entender que se duas forças, ambos, eu sou do PSB, eles são do PSD. Ambos são da base do governo do governador, do governo do estado. Ambos tiveram voz naquela região. Qual o problema de ambos estarem lutando? E eu vou explicar aqui a população. Tanto que, quando o superintendente me explicou, ele disse assim: olha, João, a gente teve a primeira fase do Fala Bahia, atingiu distritos e comunidades da zona rural de 3 mil habitantes. Segunda fase do Fala Bahia, fomos para distritos e comunidades da zona rural com 2 mil habitantes. E agora a gente chegou na terceira fase com 1.000 habitantes. Ele puxou rapidamente lá, porque, infelizmente, por conta do desastroso governo federal, não teve censo em 2020, por conta da pandemia. Em 2021 não teve censo porque diz que falta de orçamento. Né? Tem dinheiro para tudo nesse país, menos para o básico, que é a alimentação de dados para a implantação de políticas públicas. E assim, o último dado é de 2010. Ele falou assim: olha, João, a comunidade Espraiado não atinge a população para ser contemplada. O que eu fiz? Aquela sacada de urbanista na hora, eu falei: dali de Espraiado a Vesperina são 2 quilômetros. A antena pega quanto, no mínimo, de sinal? Ele falou 5 quilômetros. Falei: então a gente coloca uma torre dentro de um raio que pega tanto Palmas de Monte Alto quanto Vesperina. E aí a gente atinge a população. Ele falou: se for assim, dá certo. Eu falei: olha, então faz o seguinte. Peguei um compasso. Lá na hora eu falei: você tem compasso aí? Eu tava com o mapa de Monte Alto. Botei o mapa na mesa e mostrei: se a gente colocar a antena aqui, pega o Vesperina e Espraiado. Atingindo a duas populações, vai atingir a gente consegue, então, a população jogando para os dois distritos. O maior de Riacho Santana e o maior de Monte Alto. Aí o secretário, o superintendente falou assim: sendo assim, a gente consegue a população. Porque ele puxou no sistema novamente, pelo censo de 2010, a população de Vesperina é tal. Eu falei: somando as duas, a gente consegue entrar no programa. Então, assim, o ofício que a gente enviou, além de ser um ofício pedindo para a gente entrar no Fala Bahia, eu anexei um mapa mostrando o raio que a torre deveria atingir e mostrando as comunidades que seria atingido pela rede. Porque tem uma questão de viabilidade. É uma coisa que a gente aprende muito durante as aulas de urbanismo e de arquitetura, que é o seguinte: todo projeto tem que ser viável, senão não tem execução. Você não pode propor nada que não seja viável. Então, eu tive essa sacada ali de fazer essa junção das duas comunidades, de 2 municípios diferentes, justamente para conseguir. E vai sair, João? Acredito que sim, Clóvis, porque o Fala Bahia justamente veio para isso. Agora, tem que lembrar a população que a gente depende de quê? É licitação pública. Não é um processo assim. O governo do estado, a nossa parte foi feita. A parte do governo do estado será feita. E aqui, quando eu falo a nossa parte foi feita, digo tanto aqui, quanto o Ângelo, quanto eu, a vereadora Adriana também, que foi votada na comunidade e fez esse pedido. Também a vereadora Selma, que pediu a deputada Ivana Basso, o prefeito Manuel Rubens. Gente, não é um momento de brigar, não. É um momento de a gente correr atrás para fazer o melhor para a população. Essa picuinha de ficar, foi eu, foi não. Não. Se quiser, a gente faz até uma nota conjunta. Vamos todo mundo junto, eu não tenho esse problema. Não sou inimigo pessoal nem de Fernando, nem de Manuel Rubens. Aliás, acredito que a política não pode ser levada pelo caminho do ódio, é pelo caminho do diálogo. E aí, existe uma questão. O Fala Bahia, ele acontece da seguinte forma, Clóvis. O governo faz a licitação da rede de telefonia móvel em tal comunidade e abate da empresa de telefonia em
ICMS, o valor que foi gasto na obra cobrindo até R$300 mil. Ou seja, as redes de telefonia móvel, as 4 grandes operadoras do Brasil, que eu não preciso ficar fazendo propaganda, que todo mundo que está em um chip no celular sabe qual é uma das 4 grandes operadoras. Elas têm que disputar essa licitação e dizer se elas têm interesse ou não de participar. Instalando a antena telefônica na comunidade, ela vai dizer, olha, gastamos de 0 a R$300 mil. X valor. O governo vai lá e abate o ICMS dela, e aí no final do mês ela recebe, o custo é como se a antena fosse uma instalação grátis. O governo estivesse pagando, mas abatendo imposto. Só que depende das operadoras agora. Vai ser feita a licitação, provavelmente ainda no segundo semestre desse ano, mas a operadora, é claro, visa o quê? O lucro, o capital. Ela vai analisar e falar assim, ó, nessa região eu quero, nessa região eu não quero. O superintendente até me informou que teve 5 licitações naquele período onde nós estávamos em Salvador, no mês de junho, e só conseguiram 3. Outras 2 as empresas falaram, pô... Rejeitaram. Falei, não, aí eu vou tomar prejuízo, eu não vou entrar. Mas aí, assim, a gente tem essa esperança que juntando... Como são as 2 populações, aí vai ter uma demanda maior. E Vesperina, eu acredito que a operadora vai crescer os olhos para aquela região. Eu estou recebendo algumas mensagens de elogio para você aqui. Uma pessoa, não sei se me autorizou, mas uma pessoa disse, esse João Pedro tem futuro. Tem boas ideias. Depois a pessoa não sei se é para falar no ar, porque quando manda pro da rádio eu sei que é para falar no ar, aqui não mandou, mas mandou pro meu pessoal aqui. Mas João, eu quero dizer o seguinte, eu quero agradecer você pela presença aqui no programa e depois eu quero marcar uma outra ocasião, aí assim nós vamos falar do que você de que forma você pretende projetar Palmas de Monte Alto para o próximo século, porque o que você fizer em 2024 a gente vai refletir lá na frente, tá? E de qualquer forma, eu quero agradecer a você pela presença aqui. Tem aqui, o Ar tá mostrando um monte de mensagem, mas não vai dar tempo de ler. Qualquer coisa a gente vai copiar e manda pra João depois já, viu? Manda as mensagens. Porque não vai dar tempo de ler aqui, já são 8h28, tem que ir pro bloco, ainda tem a parte de esporte aqui. Mas agradecer, João, pela presença, João, e desejar muito sucesso pra você, tá? Como eu disse no início do programa, eu acredito muito na força dos que estão chegando e principalmente daqueles que têm comprometimento e boa vontade para com a sua cidade, para com as pessoas da sua cidade. E eu disse para uma pessoa amiga de Palmas de Monte Alto que você é o futuro, não tem para onde você desviar isso, tá? E você chegou bem, e eu tenho certeza que você vai chegar muito mais longe do que você está imaginando aí. Obrigado, João, pela entrevista e sempre à disposição aqui no programa Alô Cidade. Obrigado, Clóvis. Obrigado, Arras, aqui que eu já conheço há muitos anos. Obrigado muito mesmo pela essa oportunidade de estar aqui na Alô Cidade, conversando com a população de Guanambi, conversando com a população da região e, é claro, no nosso querido município de Palmas de Monte Alto.